Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ciência, natureza e sustentabilidade são os temas sempre por aqui desenvolvidos pelo nosso professor Aragão. Bom dia, professor. Sei que hoje vai falar num tema que anda muito nas bocas do mundo ultimamente. Qual é o tema? Para já, muito bom dia a todos. Bom dia. Então, hoje vamos falar da mudança da hora e a saúde. Muito bem. Uns são contra, outros são a favor. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Vamos fazer uma análisezinha e se calhar até nem tomar posição assim muito nítida, mas vamos fazer uma análise. E começamos então um pouco pela história. A primeira vez que se mudou a hora foi em 1916, na Primeira Guerra Mundial, e foi só na Europa. Tinha como finalidade poupar energia, porque aumentava o tempo da luz solar para as diversas atividades que se fizeram na altura, e então aí tinha a sua razão de ser. No momento atual, essa razão da poupança de energia, pois não tem grande significado prático e não parece haver assim grande razão. O que é que se mantém este hábito? Ora, daquilo que sabemos, a economia e o dinheiro é aquilo que está a comandar tudo neste momento, nestes últimos anos, e parece com tendência a ser ainda mais. Cada vez mais. É a força do dinheiro, como diz um amigo meu. É verdade, sim. E então, daquilo que conhecemos é que serve essencialmente para facilitar as transações nas bolsas de valores mundiais. É para isso que servirá neste momento. Ora, e por que é que devemos relacionar a mudança da hora com a saúde? Ora, da nossa própria experiência individual de cada um de nós, na maioria das pessoas, e eu já estive com um grupo de 30 pessoas, todas de nível etário mais elevado, mas de qualquer maneira são pessoas, e confirmaram que há uma alteração de comportamento depois da mudança da hora, tipo assim um jet lag, que em algumas pessoas pode durar poucos dias, há outras em que demora semanas, e há pessoas que até a mudança da hora seguinte sentem sempre esses sintomas. E vamos perguntar, mas porquê? Como é que uma opção social exterior determina o funcionamento do corpo das pessoas? É que os organismos vivos, e neste caso os organismos humanos, regem-se por ritmos, tanto os outros como nós. Ritmos endógenos, portanto pertencem ao próprio corpo, à própria estrutura do corpo, e que são de origem genética. Portanto, todos os têm por igual. Por igual, isto é, todos têm ritmos. Os ritmos podem não ser idênticos. Uma planta não é propriamente idêntica ao nosso, mas também não vai tão longe como isso. Estes ritmos têm a ver com o período da luz solar e o período da sua ausência, dia-noite, noite-dia. Ou seja, funcionam os nossos ritmos, o nosso ritmo, vamos agora situar no nosso, funciona sincronizado com pistas externas, que é o Sol, que é externo a nós, mas que nos influencia. É o chamado ritmo circadiano, que essa palavra já é muito conhecida, o ritmo circadiano das 24 horas. É o nosso relógio biológico que está sincronizado com o relógio solar, através de quê? Precisamente do estímulo luminoso que determina o funcionamento estável do nosso corpo, a estabilidade do nosso corpo. Fundamentalmente, portanto, assente no ciclo acordado, ativo, dormindo, inativo. Ora, como é que isto acontece? Se é um estímulo exterior, quando muito depois dá-nos o sol na pele, o que já não é pouco, como influência, mas como é que funciona? Funciona devido à produção de hormonas que regulam a vida de todos os organismos e do nosso em particular. As hormonas, como sabemos, modulam a nossa fisiologia, o metabolismo e o próprio comportamento. Assim, e o ritmo circadiano é acompanhado por outros ritmos, nomeadamente o ritmo da temperatura. E na produção da melatonina, do cortisol, do testosterona, que são efetivamente as tais hormonas, muito importantes todas elas, já vamos falar só um bocadinho de nada em cada uma delas. Todos os ritmos variam de uma forma cíclica e concertada uns com os outros.
proporcionando uma alternância de bom sono, boa vigília. E a sincronização, sabe-se, isto é mesmo científico, que é tanto maior quanto maior for a sincronização entre o horário solar e o relógio biológico. O adiantamento artificial da hora, chamada hora social, na primavera e depois no inverno, desalinha a hora solar com a hora biológica e daí as tais alterações, porquanto nós continuamos a funcionar com os nossos ritmos durante pelo menos um certo tempo e depois é que o corpo vai tentando acertar com o da hora solar. Uma coisa que é logo imediata é uma redução do tempo total de sono, aumentando, por isso, a vulnerabilidade à doença. O ideal seria o alinhamento constante, como já disse, dos ritmos biológicos com os ritmos sociais. Mas, olha, há outros interesses. Em relação às hormonas, pois a melatonina e o cortisol são as hormonas antagónicas em que a melatonina, olha, a esta hora está a deixar de se produzir no corpo e começou-se a produzir, a esta hora está a iniciar-se a produção Iniciar-se no a produção da melatonina, exatamente. Está-se a iniciar agora, que o sol está a pôr, e em contrapartida o cortisol, que é seu oponente, está a deixar de ser produzida. Porquê? A melatonina leva ao aparecimento do sono e ao decréscimo da atividade, enquanto o cortisol, que começa a produzir-se quando as primeiras horas da madrugada, começa a bloquear a melatonina e o organismo a preparar-se para a atividade, para a atividade desde a emocional, a física, toda a atividade do organismo. Quanto à testosterona, pois sabemos que é a hormona sexual masculina, especialmente que a grande quantidade é, portanto, no ser masculino, e que determina e influencia todas as outras, como sabemos. Há muita investigação sobre este assunto, mas temos que respigar uma coisa, que a confirmação científica não é consensual. Quer porque não haverá elementos, não sei, quer porque não convirá em certas situações, também pode ser que seja. Contudo, há resultados estatísticos de inúmeras investigações que registram fadiga no período da mudança. Talvez justamente devido a que melanina, cortisol, melanina não estão a produzir-se exatamente na hora conveniente, há essa sensação de fadiga. Há também depressão, especialmente na hora de inverno. Há perturbações cardiovasculares na hora da primavera, na mudança da hora, claro. No humor da pessoa, na própria memória, no peso corporal, alterações, no estado de alerta, o estado que temos durante o dia, estado de alerta em relação às coisas. Portanto, que há mesmo alterações orgânicas, isso sim, as investigações científicas confirmam. Por exemplo, um estudo da Universidade do Alabama, com o adiantar dos relógios, diz que está associado ao aumento de cerca de 10% no risco de ataque cardíaco, ou seja, estamos em cima dele, porque é nesta altura que foi, portanto, na primavera que alteramos esta hora. E quando é do aumento, quando é na mudança de inverno, sucede o oposto, mas acontece haver o mesmo aumento de 10% nos acidentes de trabalho e nos acidentes de trânsito. Isto está confirmado do ponto de vista estatístico. E olha, pois é isto que nos acontece. Portanto, de uma forma geral, dizer sintomas: dificuldade em dormir à noite, fadiga e cansaço, sonolência diurna, irritabilidade, exato, falta de concentração, abaixamento do rendimento, desregulação da sensação de fome. Tudo que se dá uma alteração na secreção da melatonina versus cortisol. Mesmo que o corpo, nós somos assim graças a Deus, felizmente, que o corpo tende a adaptar-se ao longo de um mínimo de 3 dias. No mínimo 3 dias tende a adaptação. Estes 3 dias, em geral, vão até uns 10 dias e na generalidade das pessoas depois lá acerta. Se é, digamos, à nossa custa em termos de ter consequências, quer durante o período de adaptação, quer à posterior, tudo que exige um esforço extra que não era necessário, é claro que tem as suas consequências. Não é propriamente bom para o organismo. Professor, obrigado uma vez mais pela sua colaboração em 2 horas de conversa. Até à próxima, um abraço, obrigado. Até à próxima e uma boa adaptação ao novo horário.
Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.